Bom dia. Nosso grupo vai falar um pouco sobre a banalidade do mal, que está expressa na obra de Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém, e alguns subtópicos que a tese influencia. Bibliografia de Hannah Arendt. Batizada como Johanna Arendt, a mesma foi uma grande filósofa do século XX. Nasceu na cidade de Liege, na Alemanha, no dia 14 de outubro de 1906. Era filha única de uma família judia com condições financeiras estáveis. Sua mãe Marta a ensinou e educou de forma liberal. A mesma tinha pensamentos social-democráticos. Aos seus 27 anos, a Alemanha estava com o regime nazista, que perseguia os judeus. Arendt, judia, perde a sua nacionalidade e vai para os Estados Unidos. Lá, anos mais tarde, adquire a nacionalidade norte-americana. Trabalhou como professora, jornalista e escreveu livros muito importantes como Eichmann em Jerusalém, As Origens do Totalitarismo, Entre o Passado e o Futuro e a Condição Humana. Bibliografia de Adolf Eichmann. Batizado como Otto Adolf Eichmann, nasceu em Salegen, Alemanha, no dia 19 de março de 1906. Trabalhou na empresa de mineração de seu pai como um técnico comercial de petróleo e no SS em Dachau. Foi um dos principais responsáveis pela deportação em massa dos judeus para os guetos e campos de extermínio nas zonas ocupadas pelos alemães, onde as vítimas foram gaseadas durante a Segunda Guerra Mundial. Fugiu para a Áustria e, em seguida, para a Argentina, com documentos falsificados, já que havia sido condenado por 15 crimes. Eichmann é encontrado pela equipe de Mossad e foi executado no dia 1º de junho de 1962. Eichmann em Jerusalém. Escrita pela filósofa política Hannah Arendt, foi publicado no ano de 1963. O livro retrata sobre o julgamento de Adolf Eichmann, que foi um tenente nazista que fez parte da solução final ao lado de Adolf Hitler. Para dar início ao seu livro, Hannah acompanhou o processo de Eichmann numa série de 5 artigos para a revista The New York. Com seu olhar atento e esperto, Hannah elabora o conceito da banalidade do mal, que tinha como descoberta que o mal poderia estar em qualquer um, ameaçando as sociedades democráticas. Esse novo conceito deu origem ao seu mais novo livro, Eichmann em Jerusalém. Bom, agora iremos falar um pouco sobre as deportações do Reich, relatadas por Hannah Arendt em sua obra Eichmann em Jerusalém, no seu capítulo 9. Em meados da Segunda Guerra Mundial, os nazistas, especificamente no período da implementação da solução final, passaram a deportar os judeus de seus países de origem para os campos de extermínio. Os nazistas, os seguidores do Partido Nazista, constantemente usavam o eufemismo para disfarçar a natureza real, a realidade dos seus planos. O termo solução final foi usado para se referir ao plano de aniquilação total do povo judeu no continente europeu. O genocídio, ou extermínio em massa dos judeus, foi o ápice de uma década de graves medidas discriminatórias contra eles, e que cresciam em severidade a cada ano. Assim, nos campos de extermínio, as SS, organizações paramilitares ligadas ao Partido Nazista, e a polícia alemã assassinaram cerca de 6 milhões de judeus, homens, mulheres e crianças ao longo do Holocausto. Aproximadamente 2/3 dos judeus que viviam na Europa antes da Segunda Guerra Mundial. No decorrer da Segunda Guerra Mundial, o Estado nazista usou o complexo de transporte ferroviário como ferramenta para reorganizar à força a composição étnica do leste europeu. Em 1941, a liderança nazista decidiu implementar a solução final. As autoridades alemãs utilizaram a malha ferroviária como principal meio de transporte para deportar os judeus de seus países de origem para os campos de extermínio localizados na Europa Oriental. Na Conferência de Wentz, de 20 de janeiro de 1942, membros da SS, do Partido Nazista, e funcionários do governo alemão se reuniram para coordenar a deportação dos judeus europeus para os centros de extermínio em operação.
Os participantes daquela conferência calcularam cerca de 11 milhões de judeus deportados e assassinados, incluindo os judeus residentes nas nações fora do controle alemão. Sob a liderança de Adolf Hitler, a perseguição e a segregação dos judeus foram implementadas por etapas. Depois que o Partido Nazista alcançou o poder na Alemanha em 1933, o racismo por ele apoiado permitiu a criação de leis antissemitas, gerou boicotes econômicos e grandes ondas de violência contra os judeus, tais como a Noite de Cristais, que tinha por objetivo isolar sistematicamente os israelitas da sociedade alemã e forçá-los a deixar o país. Em meados de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia, ocasionando assim a Segunda Guerra Mundial. As políticas antissemitas evoluíram para o encarceramento e até assassinato dos judeus europeus. Inicialmente, os nazistas instituíram os guetos, que eram áreas fechadas destinadas a isolar e controlar os judeus. Após junho de 1941, quando a Alemanha invadiu a União Soviética, as SS e grupos da polícia que agiam como unidades móveis de extermínio passaram a assassinar aldeias, comunidades inteiras de judeus, matando indiscriminadamente todos os seus membros. Posteriormente, foram introduzidas câmeras de gás móveis nos compartimentos dos trens, matando a quem ali estivesse, em complementação às operações de fuzilamento já em curso. Tratando um pouco sobre a figura de Eichmann, nessa perspectiva das deportações, em sua obra, Hannah Arendt deixa claro, especificamente no capítulo 9, que mesmo com o fracasso da solução final, questão essa que traz o peso nas costas dos alemães por todos os massacres cometidos em vão, Eichmann continua de mãos lavadas. O próprio não se perturbou com as questões de consciência de todas as mortes lideradas por ele. Arendt retrata que sua cabeça estava inteiramente tomada pelo gigantesco trabalho de organização e administração, não apenas em meio a uma guerra, mas em meio a inúmeras intrigas e disputas sobre as esferas de autoridade entre os vários departamentos do Estado e do partido envolvidos a resolver as questões judaicas. Eichmann tinha como preocupação coordenar toda aquela briga por poder e organizar aquele completo caos. Embora ele não estando numa posição-chave em todo o processo, de fato ele conseguiu administrar boa parte dos conflitos, mesmo tendo somente a responsabilidade de administrar e organizar os meios de transporte. Embora difícil compreender o funcionamento da máquina do Terceiro Reich, Eichmann afirmava que tudo estava sempre em um estado de fluxo contínuo de corrente incessante, e isso soava plausível para os estudiosos do totalitarismo, que, afirmado por Arendt, sabem a qualidade monolítica dessa forma de governo é um mito. A posição de Eichmann era de elo mais importante em toda a operação, porque sempre dependia dele e de seus homens a quantidade de judeus a transportar de uma determinada área, e era sempre por intermédio de seu departamento que se encaminhava uma carga a seu destino final, embora esse destino não fosse determinado por ele. Bem, dando continuidade ao tema, agora vamos tratar um pouco sobre a banalidade do mal, um outro aspecto, né, sobre um aspecto da atualidade, que é que esse tema nos faz refletir nos dias de hoje. Eu vou ler esse pequeno texto aqui e ao final vou sintetizá-lo. Ao analisar a personalidade de Adolf Eichmann, Hannah Arendt apontou para os assombros de muitos, que este, que havia colaborado para a morte de milhares de pessoas, tratava-se não de um facínora, mas uma figura mediana, um burocrata que cumpria regras em um Estado que o igualava, exercício do homicídio ao mero cumprimento do dever. O mal era banalizado. Agentes desse mesmo Estado tiravam vidas sem pesar. E a sociedade como um todo fechava os olhos para o que estava à sua frente. Qualquer semelhança com a nossa realidade não é mera coincidência. Não há um só dia no Brasil em que não estejamos diante de situações violentas, sejam elas relatadas nos meios de comunicação ou vivenciadas diretamente em nosso meio social. No entanto,
a comoção nacional se esvai no esquecimento midiático, que só não é maior do que a inoperância e resolutividade dos órgãos de segurança e do sistema judicial. Recordamos muitas situações que mobilizaram a atenção nacional, com legitimidade sem dúvida, pois toda a vida ceifada é digna de nossas lágrimas. Muitas outras situações sequer foram pautadas pelos veículos de comunicação, diante do imobilismo do Estado brasileiro, em todas as esferas, e a violência torna-se uma massa disforme e cinzenta a amortecer consciências. Então, se pararmos para analisar quantas vezes já não nos deparamos com situações semelhantes nos dias atuais, quem de nós já não se sentiu cumpridor de ordens em situações em que não nos agradou ou que foi de encontro com os nossos princípios, mas ainda assim o fizemos por motivos individuais e íntimos? Algumas dessas reflexões trazidas são justamente para provocar, questionar e entender que podemos cometer pequenos e grandes delitos, alguns justificáveis pela sociedade ou até mesmo por nós mesmos. Ainda assim, conseguimos de alguma forma achar que o mal causado pelo outro é sempre mais gravoso que o nosso. Hannah Arendt pretendeu defender justamente a relativização do mal, nos mostrando justamente como ele pode ser banalizado todos os dias e por pessoas comuns, não delituosas, mas que contribuem até hoje para as controvérsias que esse assunto gera numa sociedade tão dividida e polarizada pelo próprio mal. Nós podemos citar aqui também o caso Marielle, né? Foi a vereadora assassinada, que nos dias de hoje a gente completa quase 1000 dias sem nenhuma pista de quem tenha mandado matar a vereadora, né? E possivelmente alguém como o Eichmann, uma pessoa que apenas a executou a mando de alguém muito mais importante, com interesses, né, políticos, pessoais, e que é só mais um grande exemplo de que talvez um mero cumpridor de ordens pode ser um grande assassino e um câncer para a sociedade. Então nós estamos vivendo talvez o mal de Eichmann em vários aspectos, em vários níveis, né? Então fica um pouco dessa reflexão para os dias de hoje. Vamos falar aqui também sobre a Hannah Arendt e o direito. Como essa filósofa, né, falando assim, podemos relacioná-la com o direito. Eu acho que mesmo ela não tendo sido uma, digamos assim, ela não era da preferência dela o direito, ela não escrevia para o direito, ela não atuava para o direito, porém toda a sua obra e o seu legado são de bastante relevância para o direito, né, para os direitos e garantias fundamentais do indivíduo. E ela trazia muito essa relação, ela fazia muito essa relação constitutiva entre o direito e a política, né? Então, para ela, existia uma necessidade de vinculação entre a autoridade e a liberdade. A Constituição, as normas, ao invés de ser um limite à soberania popular, um limite ao exercício do poder, é a condição de passividade do poder. O pensamento dela é construído em volta dessa articulação, que é a necessidade da política que precisa do direito e do direito que precisa da política. Então, aqui foi utilizado um fragmento do livro em que é mostrado que os nazistas dissipavam a imagem dos judeus ao mundo como indesejáveis. Em análise a isso, os povos islâmicos, como árabes e muçulmanos, sofrem a mesma discriminação que os judeus sofriam por parte dos nazistas. A mesma barreira levantada na Segunda Guerra se eleva hoje contra o povo islâmico.
que muitas pessoas têm a ideia de que todo islâmico é perigoso, terrorista ou extremista, por exemplo. Se tem como indesejáveis também, quando na verdade quem mais sofre com esses atentados são os próprios islâmicos, como pode ser visto aí na pesquisa francesa, é 80%. Ainda há um aspecto mais extremo, né? Que é a islamofobia, se referindo àqueles que têm real aversão, repulsa contra esses povos islâmicos, o que é diferente da situação anterior, menos intensa, em que só há esse preconceito derivado do medo. E esse cenário todo comprova o quão pouco se evoluiu em alguns aspectos. Taxar um inocente, um povo, uma nação que escolheu uma religião não significa ameaça para o resto do mundo, mas levantar a bandeira do terrorismo, do extremismo, são questões, claro, a se preocupar. E encerro essa análise com uma reflexão. Na sociedade atual, podemos encontrar de maneira comum o mesmo pensamento que ocorreram aos nazistas quando eles generalizavam para todo mundo a imagem nociva do povo judeu? Aqui, nessa peça jurídica, a desembargadora Maria Ivatônia, ela se inspira na banalização do mal de Hannah Arendt para apresentar a banalização do absurdo, que é a tolerância do inaceitável. Ela utiliza esse termo para se designar ao Estado, que tem o dever de proteger o corpo social, a sociedade, mas não faz cometendo erros negligenciais e de omissão do que se trata a presente peça jurídica.